A gente vai falar de terapia vibracional e quântica, as diferenças, mas na verdade é mais similaridade do que outra coisa, e benefícios, porque vocês votaram nas 2 coisas e eu quis fazer um combo para se der, né, senão a gente deixa para a próxima segunda. Na verdade, a gente começa com a terapia vibracional e a quântica, com uma percepção interna, que a gente já sabe, tipo uma sabedoria, que nós estamos conectados uns com os outros, nós estamos conectados com o ambiente, com o mundo, e com essa malha, esse field, esse campo de energia, vibração, frequência. Então, tanto a terapia quântica quanto a frequencial explora essa conexão para o trabalho, ajudando a gente a entender e melhorar através da conexão, né. Então, eu falo que, e eu sou chata, falo para vocês desde sempre, né, desde sempre que a gente se conhece, é que é transbordamento, por causa disso, né. Eh, a gente vai a partir desse ponto daqui que transborda e a gente ressoa. Então, a base dessas, desde a frequencial, eh, vibracional e a quântica, o que que é que vibra, né, diferentes frequências, e a gente inclusive. Então, na vibracional foca em ajustar as frequências, né, usando de ferramentas que pode ser som, pode ser luz, pode ser cristais, pode ser um monte de coisa, né, pode ser floral. Então, pensa como um afinar o instrumento, né, seja um instrumento, porque eu gosto muito dessa visão de orquestra. Então, a orquestra em si, né, que somos nós, os nossos campos, é uma orquestra e pode tocar a música que quiser, de pode tocar rock, se quiser tocar, e tá tudo bem, é de gosto, né. E cada um das partes da orquestra, são as nossas partes, pode ser campo, então, por exemplo, percussão, é um campo, é como se fosse um campo. Agora, dentro da percussão na orquestra, quantos instrumentos tem, instrumentos repetidos, inclusive, e daí a gente vai focar na afinação daquele instrumento. Então, essa visão, quando a gente está lidando com a terapia, vibracional e frequencial, são os ajustes. É o afinar os instrumentos, né. Então, ao afinar, a gente percebe que tem mais harmonia nesse todo. E a quântica é um passo adiante, porque na terapia quântica, a terapia quântica ou a quântica, né, que na verdade é mecânica quântica, a consciência e a intenção influenciam nessas vibrações, né. Então, como se, a gente tivesse esse maestro interior, e esse maestro é a nossa consciência. E à medida que a gente tem ou observador. Então, à medida que tem a atenção, tem o direcionamento aonde é preciso afinar ou não, inclusive, né, aonde precisa, deixar mais alto ou deixar mais visível para poder, fazer o ajuste. Então, uma coisa é muito ligada à outra, tem uma mudança bem sutil, porque tem muita similaridade. A diferença é que de afinação, ajuste, modulação, e o outro que é a influência da consciência, da intenção, muda inclusive o instrumento. Então imagina que na minha metáfora da orquestra, dependendo da atenção do maestro, da consciência ou do observador, o cara está tocando o violino, e daí do violino passa para piano, pronto. Né, porque precisa de um piano ali naquela hora, e acabou, pronto, o violino virou piano. Então, o que acontece na abordagem, essa diferenciação, faz a gente ver melhor a integração das técnicas. E daí, a gente começa a entender, essa corpo, mente, emoção e espiritualidade, né, que na verdade é energia. Então, "Ai, campo espiritual", então, informação, né. Então, eh, eles estão interligados, uns influenciam nos outros, né, então não existe um movimento de frequencial se não tiver o quântico. Agora tem um quântico se não tiver frequencial? Muito provavelmente, né, porque daí em vez de a gente começar a lidar com sintoma, a gente está vendo, e percebendo
no campo, ou aonde quer que, qualquer campo que a gente perceba, e o campo pode ser físico, ou pode ser mental, campo emocional, campo energético, ou da informação, para a gente começar a perceber cada vez mais sutil. Tem todos esses campos de percepção, né? No campo energético ou informacional, a gente ainda precisa de ferramenta, né? Mas isso quer dizer que a gente não influencia o campo? Não, a gente influencia. É igual aquela história, lembra do DNA lixo? Ai, ai, vai sequenciar o DNA, tem as informações de 10%, os 90% é DNA lixo. Não, não é. A gente só não sabe sequenciar ainda. Agora já sabe que não é DNA lixo. Então, vai do quê? Do aumento da consciência, né? Então, tenho essa percepção, já vejo e falei para o Gabriel, né? A gente estava discutindo isso anos atrás, né? Quando ele estava começando a faculdade, primeiro ano. Aí ele falando assim, eu falei da experiência da dupla fenda, com o observador e sem o observador. Com o observador, com o comportamento de partícula, sem o observador, o comportamento como onda. Os mesmos parâmetros, tudo. A única coisa que mudava era ter uma consciência ou não. E ele olhou para mim e falou assim: de jeito nenhum, isso não existe. Eu falei, Gabriel, eu não estou falando de teoria. Já foi, isso faz 100 anos que é comprovado. Não, isso não existe. Ai, gente nova de faculdade nova, né? Falei, filho, pelo amor de Deus, não é porque você nunca viu que não existe, né? Aliás, pode falar o que for, a sua faculdade é ótima, mas pelo amor de Deus, não está no seu livro ainda, por quê? Faz engenharia, né? Tem que saber mais de física do que eu, então. Não é isso, gente. A questão é que não está no seu universo ainda, porque você não tem consciência que isso existe. É difícil da gente lidar, então a gente precisa de ferramenta. Então não está escrito no livro lá do Mackenzie, não existe não, amor. Não é, é essa cabeça né, imaturidade. Agora ele não pensa mais assim, mas o ser humano é imaturo desse tanto, sabe? Eu não vejo, não existe. Não é bem assim. Então, quando a gente fala da terapia quântica, por exemplo, a gente nota o floral quântico e não sei o quê, a gente ainda se direciona à quântica como informação, né? Mas a chavinha da quântica, o mais incrível, na verdade, que eu percebo, é que, na verdade, você vai coloca informação e abre possibilidade. Diferente da frequencial, que você modula, você coloca uma vibração. Se não ressoa, isso não faz sentido algum na terapia vibracional frequência. Se não ressoa, o outro coisinho não ressoa junto, lembra? Agora, na quântica, você coloca mais informação, e você, no campo, inclusive, e com mais informação abre mais possibilidades. Entende a diferença? Carinha, as carinhas. Então, é tão incrível que a gente lida com a terapia quântica como se fosse frequencial, mas ela vai além, e está só no começo a gente ter essa percepção, esse entendimento. Fala-se muito de salto quântico sem saber, na verdade você vai colocar mais e mais possibilidades, e uma dessas possibilidades é uma mudança, né? Uma não, várias delas, inclusive, né? Só que na visão quântica, todas essas possibilidades existem ao mesmo tempo. Então, quando a gente está falando de terapia quântica, dá até para conceber, por paralelos, que a gente pode fazer uma quântica sem estar mexendo no frequencial, inclusive, mas não tem como fazer um frequencial, porque o frequencial está dentro do quântico, entende? Então, quando a gente começa a mergulhar nesses conceitos, a gente amplia a nossa consciência sobre como as coisas funcionam e deixa ainda espaço para aquilo que a gente não conhece ainda. E isso quer dizer que pode existir, e muito provavelmente existe muito mais do que a gente consegue enxergar. Lembra da metáfora, não é nem metáfora, mas do exemplo das cores, do quanto que a gente vê e o quanto a gente não vê, né? Então,
lidar com terapia quântica, frequencial, vibracional, tudo isso, explora, é explorar, né, é se aventurar, é abrir a cabeça, é descobrir o poder mesmo transformador que a gente tem dentro da gente. Se você coloca ou não consciência, você muda. Eh, e assim, descobrir cada vez mais que você é realmente co-criador do seu universo, né. E que traz de benefício? Para que a gente faz isso? Bom, primeiro para se aprimorar, né, primeiro que a gente gosta de estudar, né, o nosso entretenimento é ter insight, né, por aí. Mas tem, assim, algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, começa por buscar harmonia e bem-estar. Esse é o caminho que a maior parte dos meus clientes e alunos chegam, para buscar algum alívio, geralmente estresse, ansiedade, melhorar a qualidade da vida, qualidade de sono, qualidade de energia vital, ou aumento da energia vital, eh, e também da para não ser tão esponjinha, né, então também fortalecimento desse sistema, imunológico energético, né, que não é só imunológico fisiológico, mas energético também. Então quando chega, percebe que isso daí é o que lida com o nosso cotidiano, né, que nem lá na terapia holística, né, 30 anos atrás, a terapia holística que eu tinha que ensinar e falar o que explicar o que que era acupuntura, o que que era terapia holística, né, as pessoas chegavam com dor, dor física. Dor na coluna, dor na perna, dor de cabeça, né, ou com doença. Então, na terapia vibracional, frequencial e quântica, o que acontece é que a dor ficou mais sutil, não é um dor nível físico, mas ainda assim, alívio de estresse, qualidade de sono, energia vital, isso daí, na visão, ainda é físico, certo? Aí, o que acontece depois desse primeira leva de como que as pessoas aparecem buscando isso, é mais um pouco mais de encantamento, aí vem, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, eu quero identificar esses padrões de comportamento, o que está me limitando, o desenvolvimento dessa inteligência que até é emocional e não é emocional, né, mas é entendimento de como isso funciona aqui, e como que eu vou poder fazer escolhas melhores, ou tomada de decisão mais alinhada, mais em coerência, isso daí já é um segundo nível de busca. Né. Agora, lógico que tem outras coisas adicionais, por exemplo, melhora o foco e atenção? Sim, se a gente trabalha a a presença, aumenta a nossa capacidade de foco e atenção no dia a dia, né. E isso é muito, muito importante agora, que a gente fica desfocando, né. Eh, assim, outra coisa que eu percebo também, a capacidade de criatividade. E não é criatividade de, música ou pintura, como a gente acha que é. Não, é muito mais do que isso. É uma liberação desses bloqueios criativos, o criativo de criar, capacidade de novas ideias, novas soluções, pensar fora da caixinha, entende? Outra coisa lógica também, que para mim é lógica, mas não é lógico para todo mundo, que fala fortalecimento da intuição, mas não é intuição, entende que é aprimoramento das suas próprias percepções, né, é lapidação da percepção que você já tinha, inclusive, né. Então, e volta para autoestima, autoconfiança, amor próprio. Sim, quando você se torna mais responsável, né, e sai daquela, eh, da luta ou fuga, você vai construindo e né, reconhecendo em você essa autoestima, confiança, amor próprio. Então, esse desenvolvimento dessa imagem positiva também é frequencial e também é quântica. Eu vejo como reação, como benefício que traz, né. Então como que a gente pode fora os relacionamentos, né. Primeiro a gente começa ficando pique, chata, então aquilo lá não ressoa, por quê? Aquilo que ressoa e tirava a gente do eixo, que era, paixão, borboletas no estômago, então, isso daí já, opa, perturbou meu campo, mas será que é bom? Ou não? Então aumentando a percepção, esses relacionamentos são muito mais, fica mais claro pelo que se é, e não pelo que a gente projeta, imagina e quer, né. Então, as comunicações, as intercomunicações entre pessoas nos relacionamentos, quaisquer que sejam, ficam mais, claras, inclusive, porque você sabe o
como que funciona o seu campo, e daí você vai, respeitando mais e assim sendo mais respeitada. Então, é um adicional bem interessante de benefício, né. E que mais que eu falei? Ah, espera aí, deixa eu procurar aqui que eu coloquei. Ah, tá, aqui. E como que a gente faz isso parece é que a gente não que está aqui, quem está aqui comigo agora, hoje, nesse momento, a gente faz isso, né, coloca mais, dessas práticas no nosso dia a dia. Mas normalmente, fala: "Ah, então, Ocus Pocus, né, lá vem a Simone falar para eu respirar azul". Mas atrás do respirar azul, tem todo um porquê respirar, o como respirar certo, a frequência do azul, não é, tem, sei lá, 20 e tantos livros por trás do Respira Azul, né. Então, isso que a gente vai colocando é o conhecimento que vai sendo adquirido e a gente vai absorvendo, tomando posse desse conhecimento para colocar em prática. Então, começa respirando, então, respirando todo mundo respira, né, mas a gente sabe da importância de respirar conscientemente, mesmo que você não esteja praticando alguma respiração XYZ, né, mas o respirar conscientemente. Então começar no passando para as pessoas como é trazendo mais consciência para o que a gente está fazendo já. Pegando esse gancho da respiração, outra coisa que a gente faz sem ter consciência é falar, né. "Ai, lá vem a Simone, afirmações positivas". Então, na verdade, não é afirmações com mais consciência, e daí você coloca realmente a intenção no que você está exteriorizando? Entende que, dentro das coisas que a gente faz rotineiramente, a gente pode estar usando da terapia, seja ela vibracional ou quântica, né, que a gente fizer com mais consciência quântica, escolhendo qual frequência é vibracional. Né. Utilizar som, as informações que a gente coloca no campo ou deixa entrar no nosso campo durante o dia, né. Não só o que a gente escolhe, os lugares que a gente vai, as pessoas, tudo, né, o que a gente assiste, o que a gente consome como informação, né, agora de uma forma mais seletiva, porque você sabe o que aquilo é. Lembra que a semana passada que eu falei da dor de cabeça, em meia hora eu estava com dor de cabeça? Porque eu estava recebendo aquela estava vendo uma palestra com uma informação que eu já sabia, né, cheia de medo, a palestra, não eu. E daí como eu estava sem fazer nada, querendo desligar a cabeça, aquilo lá entrou brecha, brecha. Uma brecha de 10 minutos que eu levei 1 hora e meia para tirar depois. Então, o que é isso? Aí eu vou pegar, nossa, mas vou pegar o chicote e deixar eu ficar mais do que 1 hora e meia? Ou eu vou com, né, larga o chicote, vai trabalhar, né. É igual "Nossa, passei mal", é porque me deu enxaqueca. "Ai, passei mal", você vomitar na sala, tá tudo bem, mas tem que limpar, né. Então é isso. Ok, a gente tem brecha, ok. Também não é para ser o alecrim dourado né, que é chato porque nada pode. Não, não, e daí fica alheia a tudo, não sabe o que está acontecendo. Não é isso, gente, né. É ter consciência do que está acontecendo no seu campo, ao redor. É diferente de estar preocupada ou de restringir, bem diferente. Restringir, aí você não sabe lidar. Sabe aquela eu lembro das crianças do álcool, né, a geração um pouquinho para trás, não teve aquelas mães que passavam álcool em tudo? E daí as crianças adoeciam um monte? Então, esse excesso também, a restrição, não forma, né, sistema imunológico. Então, sim, interaja como se fosse natural, né. Nem melhor nem pior. Então as frequências que a gente deixa acontecer no nosso ao redor, também influenciam. Então, seja música, seja notícia, o livro, as amizades, o ambiente, isso tudo. Eu cheguei da rua, e isso é normal, não foi por causa da pandemia, eu chego da rua, eu vou tomar banho, simples. Por quê? Mas tem essa, não é germe, sabe, bactéria, não é nada disso, é só para eu tirar a rua de mim,
E isso de tirar a rua de mim, faz com que eu entre na minha frequência essencial e minha mesmo, muito mais fácil, né. Eu vou deixar de ir pra rua? Não. Aliás, estava na liberdade, adoro. Então, entendeu? Com aquele monte de gente, mas também tem um limite. Qual é esse limite? Escutar, ter consciência, percepção do seu próprio campo. Então, lógico, eu falo, a gente é natureza, né, a gente é natureza. Então, conectar com a natureza, além de sim, é melhor ir para fora, olhar céu, colocar pé na grama, tudo bem, mas de vez em quando não acontece. Qual a natureza mais próxima? Você mesmo, você é natureza. Então, entra em contato com a natureza, né. "Ai, porque eu não tenho quintal", não faz isso uma coisa limitante, né. Faz isso uma coisa flexível, leve, ter se conectar, reservar tempo para se conectar com você. Ter isso como importante, isso é importante, né. E aí falar: "Ah, então, isso é mindfulness", eu escutei isso de uma pessoa: "Ah, isso que você fala é mindfulness". Então, primeiro que eu discordo já do nome, mindfulness, então, né, cheia não. Então, é consciência. Então, respiração consciente, presença que é atenta, é diferente essa conexão. Não é: "Estou lavando louça, estou só lavando louça". Então, já que eu vou saber como que eu funciono. Eu funciono pensando. Então, já que eu funciono pensando, eu vou escolher o que é que eu vou pensar. Já saí do zero, né. Porque em vez de passar aqueles 50.000 né, caminhos neurais gritando dentro da minha cabeça, né, tem umas 20 Simones, o quê? Eu vou conectar, e vou conectar, por exemplo, com a frase que a gente usa, né, sempre, é o conexão com o eu superior, ele tem, comando, ele tem afirmação, né, ele tem decreto, tudo numa coisa só. Então eu vou fazer cada vez melhor. Então, como que você vai fazer isso? Bom, primeiro você precisa se permitir esse tempo de parada, né. E a chavinha de mudança, eu não até hoje, né, pelo menos na minha vivência, para mudar tanto a frequência, quanto para colocar mais possibilidades, né, que é o que a quântica faz, abrir possibilidades, o que acontece? Gratidão. Não vi nada que funciona mais perfeito que gratidão, entendeu? Quando, você está numa determinada frequência ou vibração, para mudar, gratidão, certo? Não tem para ninguém com gratidão. Na mesma hora, se você ressoar gratidão, não é da boca para fora: "Ai, gratiluz", não, não, seja, né. Agora, quando a gente começa a ser grata e sentir como seria se isso, se aquilo outro, for com aquela projeção do que você intenciona, isso daí não é quântico? Ele não é frequencial, ele é quântico, você está abrindo possibilidade que nessa linha-tempo, se você continuar do mesmo jeito, não tem. Não é nesse presente, não é nesse aqui e agora. Mas se você abre e começa a sentir e ressoar em gratidão o como você se sentiria se tal coisa acontecesse, e não é se prender no meio, mas no finalmente, lembra da história do carro, né, isso é quântico. Então praticar a gratidão tanto para um quanto para outro, só vejo vantagens. E eu não vi chavinha melhor até agora. Essa funciona. Então, lógico, cada jornada é pessoal, cada jornada é única. Então, o que a gente oferece é ampliar, né, conhecimento, ver essas possibilidades de quem está há mais tempo fazendo isso. No caso, eu estou há mais tempo fazendo isso, então eu já vi várias pessoas e várias ferramentas e várias coisas e como que funciona. É isso que a gente está é lógico que eu tenho orientação, né, não vou fingir que eu não tenho, mas, não é e eu falo, não é que eu sou especial não, eu só estou há mais tempo praticando, é prática. A mesma coisa das yoguines, elas têm mais prática do que eu, pronto, né. Mas se eu quiser agora, mesmo com dor no joelho, não dá? Com prática? Dá. Então, o que acontece? A gente consegue. Então,
os caminhos que a gente toma e as jornadas, etc., são a partir das nossas escolhas. A gente tem a terapia vibracional e agora a gente fala mais da quântica agora, porque cada vez mais abre a nossa consciência, né? Porque quando a gente faz terapia vibracional, a não interferência é muito importante, porque a gente precisa aprender o respeito, porque antes era tudo a gente interferir, mandava reiki para a vizinha, né? Então, agora, sabe, vai, então, já aprendi a comer com colher, vamos lá, passar para o garfo, né? E agora, ó, a quântica, você coloca, então você está colocando, sim, com a permissão da pessoa, a gente está colocando informação e abrindo possibilidade. Tem infinitas, as possibilidades são infinitas mesmo e vão ser sempre infinitas. O que a gente coloca é mais probabilidade, igual o átomo, porque a coisa do salto quântico é realmente isso. Coloca mais energia e daí aquele elétron que estava numa camada, ele simplesmente pula. Ele desaparece da onde que ele está e ele vai para outra. Porque colocou mais informação, né, energia ou luz, ou seja, o nome que você quiser dar para isso. Na física eu não faço a mínima ideia, colocou mais quantum, sei lá. E daí ele pula, ele não faz um percurso, ele faz um salto. Ele saiu daqui, puf, desapareceu e puf, apareceu no outro canto. Esse é o salto quântico. Mas essa coisa de como vamos fazer? Tem a possibilidade, porque as possibilidades são infinitas, mas as probabilidades disso acontecer, o que é, quanto mais a gente coloca energia, tempo, foco, atenção, constância, seja qual variável for, para acontecer o salto. Porque o salto acontece. A gente faz isso o tempo inteiro. Por segundo, a gente fica, é que nem foto e filme, sabe? A gente fica aqui agora, aqui agora, aqui agora, aqui agora, aqui agora, aqui agora, o tempo inteiro. Então, tudo que a gente tem, aqui agora, aqui agora. Então, é que nem foto e filme. A cara da Regina, tipo, caiu uma chave na cabeça dela. Então, o que acontece quando a gente quer manifestar, primeiro, a gente quer mudar o resultado. Então, tem o foco, tem a atenção, tem a constância. Qual dessas alterações, né, principalmente no negativo, eu não quero aquilo. Então, eu vou tirar o quê? Vou tirar meu foco daquilo. Se eu ficar andando que nem barata tonta pensando naquilo, né? Adianta alguma coisa? Não, não adianta nada. Muito pelo contrário. Vai manifestar mais fácil. E a constância? Aquela pessoa que fala, ai, minha vida é uma merda. Ai, esse emprego é uma droga. Todo dia. Adivinha o que acontece? Entendeu? Então, a gente já aprendeu isso da manifestação. Então, o que é que a gente vai modificar no quântico? Colocar consciência. Consciência e observador é a mesma coisa. Ter ou não ter o observador muda a nível quântico, não é? Então é isso. Tá definido diferenças e similaridades? Ok. Então, qualquer dúvida já coloca aqui. Regina já vai. Gratidão. Parar de gravar. Amanhã eu quero falar com você, viu? Vou te mandar um. Amanhã a gente fala. Beijos, beijo, beijo. Beijo, até. Até. Deixa eu parar de gravar. Me perdi, pera. Gente, perdi. Vou rapidinho ao banheiro, que é aqui Vá. do lado, estou escutando. Eu até consegui, eu não tô conseguindo fechar. Pronto. A gente vai falar de terapia vibracional e quântica, as diferenças, mas na verdade é mais similaridade do que outra coisa e benefícios, porque vocês votaram nas duas coisas e eu quis fazer um combo para, se der, né, senão a gente deixa para a próxima segunda. Na verdade, a gente começa com a terapia vibracional e a quântica, com uma percepção interna, que a gente já sabe, tipo uma sabedoria, que nós estamos conectados uns com os outros, nós estamos conectados com o ambiente, com o mundo, e com essa malha, esse field, esse campo de energia, vibração, frequência. Então, tanto a terapia quântica quanto a frequencial explora essa conexão para o trabalho, ajudando a gente a entender e melhorar através da conexão, né? Então, eu falo que, e eu sou chata, falo para vocês desde sempre, né? Desde sempre que a gente se conhece, é que é transbordamento por causa disso. Né? A gente vai a partir desse ponto daqui que transborda e a gente ressoa. Então, a base dessa frequencial vibracional e a quântica, o que é que vibra
né, diferentes frequências, e a gente inclusive. Então, na vibracional foca em ajustar as frequências, né, usando de ferramentas que pode ser som, pode ser luz, pode ser cristais, pode ser um monte de coisa, né, pode ser floral. Então, pensa como um afinar o instrumento, né, seja um instrumento, porque eu gosto muito dessa visão de orquestra. Então, a orquestra em si, né, que somos nós, os nossos campos, é uma orquestra, e pode tocar a música que quiser, pode tocar rock, se quiser tocar, e tá tudo bem, é de gosto, né. E cada das partes da orquestra, são as nossas partes, pode ser campo, então, por exemplo, percussão, é um campo, é como se fosse um campo. Agora, dentro da percussão na orquestra, quantos instrumentos tem, instrumentos repetidos, inclusive, e daí a gente vai focar na afinação daquele instrumento. Então, essa visão, quando a gente está lidando com a terapia vibracional e frequencial, são os ajustes. É o afinar os instrumentos, né. Então, ao afinar, a gente percebe que tem mais harmonia nesse todo. E a quântica é um passo adiante, porque na terapia quântica, a terapia quântica ou a quântica, né, que na verdade é mecânica quântica, a consciência e a intenção influenciam nessas vibrações, né. Então, como se a gente tivesse esse maestro interior, e esse maestro é a nossa consciência. E à medida que a gente tem o observador. Então, à medida que tem a atenção, tem o direcionamento aonde é preciso afinar ou não, inclusive, né, aonde precisa, deixar mais alto ou deixar mais visível para poder, fazer o ajuste. Então, uma coisa é muito ligada à outra, tem uma mudança bem sutil, porque tem muita similaridade. A diferença é que de afinação, ajuste, modulação, e o outro que é a influência da consciência, da intenção, muda inclusive o instrumento. Então imagina que na minha metáfora da orquestra, dependendo da atenção do maestro, da consciência ou do observador, o cara está tocando o violino, e daí do violino passa para piano, pronto. Né, porque precisa de um piano ali naquela hora, e acabou, pronto, o violino virou piano. Então, o que acontece na abordagem, essa diferenciação, faz a gente ver melhor a integração das técnicas. E daí, a gente começa a entender, essa corpo, mente, emoção e espiritualidade, né, que na verdade é energia. Então, "Ai, campo espiritual", então, informação, né. Então, eh, eles estão interligados, uns influenciam nos outros, né, então não existe um movimento de frequencial se não tiver o quântico. Agora tem um quântico se não tiver frequencial? Muito provavelmente, né, porque daí em vez de a gente começar a lidar com sintoma, a gente está vendo, e percebendo no campo ou aonde quer que qualquer campo que a gente perceba, e o campo pode ser físico, ou pode ser mental, campo emocional, campo energético, ou da informação, para a gente começar a perceber cada vez mais sutil. Tem todos esses campos de percepção, né. No campo energético ou informacional, a gente ainda precisa de ferramenta, né. Mas isso quer dizer que a gente não influencia o campo não, a gente influencia. É igual aquela história, lembra do DNA lixo? Ai, ai, vai sequenciar o DNA, tem as informações de 10%, os 90% é DNA lixo. Não, não é. A gente só não sabe sequenciar ainda. Agora já sabe que não é DNA lixo. Então, vai do quê? Do aumento da consciência, né. Então, tenho essa percepção, já vejo e falei para o Gabriel, né, a gente estava discutindo isso anos atrás, né, quando ele estava começando a faculdade, primeiro ano. Aí ele falando assim, eu falei da experiência da dupla fenda, com o observador e sem o observador. Com o observador, com o comportamento de partícula, sem o observador, o comportamento como onda. A mesma
os mesmos parâmetros, tudo. A única coisa que mudava era ter uma consciência ou não. E ele olhou para mim e falou assim: de jeito nenhum, isso não existe. Eu falei, Gabriel, eu não estou falando de teoria. Já foi, isso faz 100 anos que é comprovado. Não, isso não existe. Ai, gente nova de faculdade nova, né? Falei, filho, pelo amor de Deus, não é porque você nunca viu que não existe, né? Aliás, pode falar o que for, a sua faculdade é ótima, mas pelo amor de Deus, não está no seu livro ainda, por quê? Faz engenharia, né? Tem que saber mais de física do que eu, então. Não é isso, gente. A questão é que não está no seu universo ainda, porque você não tem consciência que isso existe. É difícil da gente lidar, então a gente precisa de ferramenta. Então não está escrito no livro lá do Mackenzie, não existe não, amor. Não é? É essa cabeça né, imaturidade, agora ele não pensa mais assim, mas o ser humano é imaturo desse tanto, sabe? Eu não vejo, não existe, não é bem assim. Então, quando a gente fala da terapia quântica, por exemplo, a gente nota o floral quântico e não sei o quê, a gente ainda se direciona à quântica como informação, né? Mas a chavinha da quântica, o mais incrível, na verdade, que eu percebo, é que, na verdade, você vai coloca informação e abre possibilidade. Diferente da frequencial, que você modula, você coloca uma vibração. Se não ressoa, isso não faz sentido algum na terapia vibracional frequência. Se não ressoa, o outro coisinho não ressoa junto, lembra? Agora, na quântica, você coloca mais informação e você, no campo, inclusive, e com mais informação abre mais possibilidades. Entende a diferença? Carinha, as carinhas. Então, é tão incrível que a gente lida com a terapia quântica como se fosse frequencial, mas ela vai além, e está só no começo a gente ter essa percepção, esse entendimento. Fala-se muito de salto quântico sem saber, na verdade você vai colocar mais e mais possibilidades, e uma dessas possibilidades é uma mudança, né? Uma não, várias delas, inclusive, né? Só que na visão quântica, todas essas possibilidades existem ao mesmo tempo. Então, quando a gente está falando de terapia quântica, dá até para conceber, por paralelos, que a gente pode fazer uma quântica sem estar mexendo no frequencial, inclusive, mas não tem como fazer um frequencial, porque o frequencial está dentro do quântico, entende? Então, quando a gente começa a mergulhar nesses conceitos, a gente amplia a nossa consciência sobre como as coisas funcionam e deixa ainda espaço para aquilo que a gente não conhece ainda. E isso quer dizer que pode existir, e muito provavelmente existe, muito mais do que a gente consegue enxergar. Lembra da metáfora, não é nem metáfora, mas do exemplo das cores, do quanto que a gente vê e o quanto a gente não vê, né? Então, lidar com terapia quântica, frequencial, vibracional, tudo isso explora, é explorar, né, é se aventurar, é abrir a cabeça, é descobrir o poder mesmo transformador que a gente tem dentro da gente. Se você coloca ou não consciência, você muda. E assim, descobrir cada vez mais que você é realmente co-criador do seu universo, né? E o que traz de benefício? Para que a gente faz isso? Bom, primeiro para se aprimorar, né? Primeiro que a gente gosta de estudar, né? O nosso entretenimento ter insight, né? Peraí. Mas tem, assim, algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, começa por buscar harmonia e bem-estar. Esse é o caminho que a maior parte dos meus clientes e alunos chegam para buscar algum alívio, geralmente estresse, ansiedade, melhorar a qualidade da vida, qualidade de sono, qualidade de energia vital, ou aumento da energia vital, e também para não ser tão esponjinha, né? Então, também fortalecimento desse sistema imunológico energético, né? Que não é só
imunológico, fisiológico, mas energético também. Então, quando chega, percebe que isso daí é o que lida com o nosso cotidiano, né? Que nem lá na terapia holística, né? 30 anos atrás, a terapia holística que eu tinha que ensinar e falar explicar o que era acupuntura, o que era terapia holística, né? As pessoas chegavam com dor física, dor na coluna, dor na perna, dor de cabeça, né? Ou com doença. Então, na terapia vibracional, frequencial e quântica, o que acontece é que a dor ficou mais sutil, não é um dor nível físico, mas ainda assim, alívio de estresse, qualidade de sono, energia vital, isso daí, na visão, ainda é físico, certo? Aí, o que acontece depois desse primeira leva de como que as pessoas aparecem buscando isso? É mais um pouco mais de encantamento, aí vem, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, eu quero identificar esses padrões de comportamento, o que está me limitando, o desenvolvimento dessa inteligência que até é emocional e não é emocional, né, mas é entendimento de como isso funciona aqui, e como que eu vou poder fazer escolhas melhores, ou tomada de decisão mais alinhada, mais em coerência, isso daí já é um segundo nível de busca, né. Agora, lógico que tem outras coisas adicionais, por exemplo, melhora o foco e atenção? Sim, se a gente trabalha a a presença, aumenta a nossa capacidade de foco e atenção no dia a dia, né. E isso é muito, muito importante agora, que a gente fica desfocando, né. Eh, assim, outra coisa que eu percebo também, a capacidade de criatividade. E não é criatividade de, música ou pintura, como a gente acha que é. Não, é muito mais do que isso. É uma liberação desses bloqueios criativos, o criativo de criar, capacidade de novas ideias, novas soluções, pensar fora da caixinha, entende? Outra coisa lógica também, que para mim é lógica, mas não é lógico para todo mundo, que fala fortalecimento da intuição, mas não é intuição, entende que é aprimoramento das suas próprias percepções, né, é lapidação da percepção que você já tinha, inclusive, né. Então, e volta para autoestima, autoconfiança, amor próprio. Sim, quando você se torna mais responsável, né, e sai daquela, da luta ou fuga, você vai construindo e né, reconhecendo em você essa autoestima, confiança, amor próprio. Então, esse desenvolvimento dessa imagem positiva também é frequencial e também é quântica. Eu vejo como reação, como benefício que traz, né. Então, como que a gente pode fora os relacionamentos, né. Primeiro a gente começa ficando pique, chata, então aquilo lá não ressoa, por quê? Aquilo que ressoa e tirava a gente do eixo, que era, paixão, borboletas no estômago, então, isso daí já, opa, perturbou meu campo, mas será que é bom? Ou não? Então aumentando a percepção, esses relacionamentos são muito mais, fica mais claro pelo que se é, e não pelo que a gente projeta, imagina e quer, né. Então, as comunicações, as intercomunicações entre pessoas nos relacionamentos, quaisquer que sejam, ficam mais, claras, inclusive, porque você sabe como que funciona o seu campo, e daí você vai, respeitando mais e assim sendo mais respeitado. Então, é um adicional bem interessante de benefício, né.